Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa tarde, queridas companheiras, queridos companheiros de Ideal Espírita, companheiros simpatizantes da doutrina espírita, companheiro que nos assiste pela primeira vez e que tem buscado conhecimento espírita. Meu nome é Serafim Costa, estamos aqui na TV Metropolitana Rio 2 e esse é o nosso programa A Luz do Espiritismo, onde temos a alegria e a satisfação de levar até vocês uma temática à luz do Espiritismo para as nossas reflexões, a fim de que possamos cada vez mais ganhar conteúdo no que diz respeito à nossa conduta moral cristã. Estamos aqui através não só da TV Metropolitana, mas através do YouTube, das nossas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, te peço que faça a inscrição, toque o sininho para receber as notificações, né? Temos também o nosso WhatsApp, se você precisar conversar conosco. E fique muito à vontade, porque vamos então iniciar o nosso programa desta tarde e noite. Nós temos feito um trabalho voltado para reflexões a respeito da nossa conduta no dia a dia, em nossas vidas. E hoje não será diferente. Temos utilizado um livro muito singelo, de autorias do espírito André Luiz, e que foi psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. E esse livro, ele traz uma série de reflexões a respeito do dia a dia, do nosso dia a dia, onde ele nos convida a refletir sobre determinados comportamentos nossos e que deveriam ser objeto da nossa observação, análise e reflexão, a fim de que possamos modificá-los se eles se encontrarem de forma equivocada, ou seja, se nós estivermos nos comportando de forma equivocada, então, através desta obra, o livro O Sinal Verde, é o nome do livro, Sinal Verde, através da obra ou do livro Sinal Verde, nós podemos ir refletindo e fazendo os ajustes em nossos comportamentos para vivermos melhor conosco mesmo e com o nosso semelhante. Como disse, já estamos há algumas semanas tratando deste livro e hoje vamos dar continuidade. Como ele não é um livro sequencial, ou seja, é um livro de capítulos que são sequenciais, né, e que você precisa iniciar do começo para entendê-lo, como eles são capítulos estanques, hoje você vai ter a oportunidade de saber algumas coisas, né? E se você compreender que o livro é bom, o seu conteúdo é muito bom, você poderá adquiri-lo nas livrarias das casas espíritas ou na livraria da Federação Espírita Brasileira na Avenida Passos, lá no Rio de Janeiro, ou na livraria do CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, lá na Rua dos Inválidos. Você encontrará esse livro, certamente poderá adquiri-lo para melhor deleite e compreensão e melhor orientação na sua vida. Como disse, são capítulos estanques e hoje vamos continuar no capítulo 20, cujo título é Obstáculos. Diz André Luiz: diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir para a frente. Quem de nós, no nosso dia a dia, não vivemos às voltas com vários e vários obstáculos, dificuldades, né? Problemas que chegam, problemas que vão. Às vezes o dia começa bem, no meio do caminho, né, você recebe uma notícia que te traz algum tipo de desconforto, ou entrava a sua vida, ou às vezes você vai se deparar com uma situação próxima de você, seja no trânsito, seja no trabalho, seja em casa, enfim,
que nós podemos configurá-los como obstáculos em nossas vidas, né? Então, diante dessas dificuldades, o que é importante é, primeiro, todo obstáculo ele é um elemento de detenção na sua marcha. Qualquer problema que surja na nossa vida, ele nos detém de certa forma. Porque quando a vida flui normalmente, e aí a gente vai lembrar do título do livro, Sinal Verde. Quando o sinal está verde, você passa. Quando está vermelho, você fica parado. Todo obstáculo em nossas vidas é como se fosse um sinal verde em nossas vidas. De alguma forma, nós temos que nos deter. Né? Parar, ver, analisar, pensar, resolver, ou preparar a solução futura, enfim, algo precisa ser feito. Já que houve essa interrupção no fluxo normal da nossa vida, você está indo trabalhar, normalmente como faz todos os dias, e no meio do caminho, você está indo de carro, acontece um acidente, você bate no outro carro bate em você, o fluxo foi interrompido. Já não vai mais trabalhar, ou já vai demorar ou se atrasar para chegar. Já que houve essa detenção temporária, é preciso que a gente compreenda que o melhor a fazer é fazer o melhor. O melhor a fazer nessas horas é fazer o melhor que pudermos. Como está dizendo André Luiz, né? Diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir para frente. Porque só assim nós poderemos compensar o fato de termos tido uma detenção temporária. É procurando fazer o melhor. Tentando, ao fazer o melhor, compensar os prejuízos de tempo, de espaço, de rotina. Então, em que situação você se encontrar e que essa situação for uma situação não comum na sua vida, não rotineira, mas um entrave, um imprevisto, faça o seu melhor nesse momento. É a maneira de nós diminuirmos o impacto desse problema. Né? Nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar, e sim trabalhar. Então, vai adiantar. Você está no trânsito, a pessoa bate no seu carro por uma imprudência, uma imperícia. Você sai do carro e vai brigar, discutir. Isso é caminho da solução? Se não é caminho da solução, e você precisa nessas horas fazer o seu melhor nessas horas é tentar desenrolar rapidamente a questão junto ao outro, a outra pessoa, seja ela quem bateu, seja você quem bateu nela, é tentar desenrolar o mais rápido possível, da melhor forma possível a situação, garantir para um e para outro que as coisas vão se resolver e seguir caminho. Eu lembro agora que há pouco tempo, uns 2 meses atrás, eu provoquei um acidente no trânsito por uma distração minha. E por essa distração, uma moto bateu no meu carro. Ainda bem que foi uma batida que não foi violenta demais, e o prejuízo ficou só na moto do rapaz. Eu estava indo para algum lugar, evidentemente, se está no trânsito, você está indo para algum lugar, e essa caminhada foi interrompida. E eu, na mesma hora, estacionei o carro de forma segura.
fui até ele já pedindo desculpas, porque eu fui o causador, e me colocando totalmente à disposição para resolver o problema dele. Perguntei se ele havia se machucado, ele disse que não, estava só com a dor porque a moto caiu no chão, mas estava tudo bem. E eu falei assim, estou aqui para resolver, vamos lá, o que nós temos que fazer? Daí, ele me colocou na garupa para ir numa oficina para ver. Eu ofereci uma oficina para ele, mas ele falou que tinha uma outra oficina. Eu disse, então vamos lá, vamos resolver. Fomos numa loja, numa oficina especializada da marca da moto dele, mas eles não resolveram o problema porque eles não resolviam o problema. E indicou um outro endereço de uma pessoa, de uma oficina que resolvia esse problema. Rumamos para lá. E aí conversamos com o proprietário da oficina e resolvemos tudinho. E o rapaz ficou de dar o orçamento no outro dia. E para que a gente pudesse resolver financeiramente a questão. Trocamos telefones, eu fui para um lado, para casa, ele foi para outro. Naquele dia tudo estava resolvido. No dia seguinte ele me ligou, disse que o rapaz já tinha um orçamento, eu fui até a oficina. Ele deu o orçamento, eu autorizei o serviço, já fiz o pagamento e me despedi dele, pedi desculpa e tudo mais. Sentia muito ter dado, né, esse desconforto para ele muito compreensivo, se colocou muito, muito tranquilo. E aí eu fui embora, nunca mais vi esse rapaz. A moto certamente foi consertada, porque eu deixei pago o serviço, deve ter sido consertada, nunca mais nos encontramos. Porque poderia pensar, às vezes as pessoas pensam, né? Não, o culpado não sou eu, é você sou eu. Nada. Resolver o mais rápido possível. Né? Então, nunca explodir, não gritar, não se desanimar, não resolve. Os problemas existem para serem resolvidos. E se nós resolvemos os problemas, nunca mais os problemas vão nos incomodar. Depois de um problema, essa é muito interessante. Aguardar outros. Interessante, né? Depois de um problema, aguardar outros. Por quê? A gente faz a comparação quando a gente olha para uma cordilheira de montanhas, né? A cordilheira de montanhas, ou um conjunto de montanhas, você olha para a montanha, ela sobe e desce, vai ao vale, aí tem uma outra, se você tiver que andar subindo pelas montanhas, você vai subir, descer a montanha, subir, descer. Assim é a vida da gente. É de altos e baixos. É saber que daqui a pouco a gente vai ter um problema. Qual? Não sabemos. Alguém vai dizer assim, vira essa boca para lá. Mas é a realidade da vida. Porque não é olhar para frente, precisamos olhar para trás e perceber quantas e quantas vezes nós estivemos diante de problemas e os resolvemos. Né? Foram inúmeras vezes. A nossa vida ela é pautada por problemas. Foram os vários problemas que nós já tivemos que resolver ao longo da nossa caminhada. Então não será diferente para frente. Eles acontecerão. A questão não é o problema. Se nós olharmos para trás, os problemas foram resolvidos. Se olharmos para frente, os problemas serão resolvidos se nós estivermos determinados a resolvê-los. Então é sempre ter em mente que quando surgir qualquer problema na sua vida, em nossas vidas, trabalhar, fazer o nosso melhor e rumar para a solução. O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. O erro ensina o caminho do acerto. Vamos lá. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A pessoa erra, mas ela pode tirar grande vantagem dos seus erros. Então, quando eu erro, quando errarmos, a melhor coisa a fazer é analisar o erro.
avaliar os porquês de termos errado. Encontrar soluções e aplicar ao nosso comportamento a experiência fracassada. Então, se eu estava caminhando, pisei numa caixa de banana e caí no chão, eu já sei que eu não posso pisar em cascas de banana, porque senão eu posso cair. Então, a importância, essa é a grande questão, é podermos refletir nas coisas erradas de nossas vidas. É poder refletir que passos equivocados demos para chegar a um determinado momento de fracasso. O que fizemos? O que não deveríamos ter feito para ter sucesso? Ou o que deveríamos ter feito para ter sucesso? Porque às vezes a questão é não fazer o que se fez. Outras vezes é fazer o que não se fez. Se analisarmos, e tem uma coisa interessante nisso tudo, que é o seguinte: mais que aprender com os nossos erros, vale também aprender com os erros daquelas pessoas que nós conhecemos. Porque quando a pessoa faz uma coisa e erra, se eu tenho conhecimento do erro, eu aprendo com ele. Eu posso dizer, isso não, porque isso eu já vi dar errado. Né? Então, aprender com o erro nos leva ao caminho do acerto. O fracasso nos ensina a caminhar com segurança. Porque se o erro gera um fracasso, o fracasso dele gera uma queda, quando eu não erro, eu não tenho fracasso. Quando eu não tenho fracasso, eu não tenho a queda, caminho em segurança. Né? Então é importante entendermos isso. Logo depois, no outro capítulo, capítulo 21, André Luiz vai falar para nós de assuntos de tempo. Se você já sabe quão precioso é o valor do tempo, respeite o tempo dos outros para que as suas horas sejam respeitadas. Esta é uma questão muito interessante. A gente pensa no outro no que diz respeito ao tempo do outro, aos afazeres do outro, à vida do outro, né? A gente pensa nisso? Ou nós temos o mau hábito de ocupar as pessoas de forma indevida, sem analisar, sem observar se aquela pessoa naquele momento ela está disponível para nos atender. Então vamos lá. É sabido que uma pessoa que está concentrada fazendo determinada tarefa intelectual, se ela é interrompida, e aí ela vai dar atenção para aquilo que foi objeto da interrupção da sua concentração, para ela, quando ela voltar para a tarefa, ela vai gastar uns 20 minutos aproximadamente para voltar a se concentrar. Isso é uma perda. Então, estou fazendo alguma coisa, alguém me chama, eu vou resolver alguma coisa diferente. Quando eu volto, eu vou gastar mais 20 minutos para voltar ao estado de concentração em que eu estava antes de eu ser interrompido. Isso é só uma coisinha, mas às vezes a pessoa está lendo um livro, ou às vezes a pessoa está assistindo uma programação na TV e alguém acha que pode ir lá interromper
e fazer a pessoa perder aquilo que estava fazendo. Mas tudo isso são nuances de um processo em que nós precisamos nos deter na questão da perda de tempo. É quando você pede para a pessoa fazer alguma coisa que você poderia mesmo fazer, que você poderia deixar para mais tarde, aguardar um momento oportuno. Então nós ocupamos os outros, nós ocupamos o tempo dos outros, e a gente acha que está tudo certo, que o tempo dele é nosso, né? Que nós podemos usufruir do tempo das pessoas. Então, antes de qualquer coisa, é preciso que a gente reflita. Esse é o momento apropriado para fazer isso? Eu posso chegar agora, de repente, e fazer uma interrupção abrupta daquilo que a pessoa está fazendo? Eu posso solicitar alguma coisa que que eu posso deixar para uma outra hora, um momento mais oportuno, em que eu perceba que ele está mais relaxado, mais propício a poder realizar aquilo? Entender que o tempo do outro é do outro, e eu não posso usar o tempo do outro a meu bel prazer. Né? Eu preciso respeitar isso. Eu preciso ter em mente que o outro é um outro ser, né? O outro, o meu semelhante, é um ser que eu preciso respeitá-lo em todos os seus aspectos, até observando como ele está utilizando o seu tempo e não criar nenhuma situação que possa prejudicá-lo, até porque tempo é energia. Tempo é energia. E por que tempo é energia? Porque se você está fazendo alguma coisa no tempo, evidentemente você está consumindo energia, né? Você está despendendo energias. E essa energia, perdão, é uma energia cara ao indivíduo, né? É uma soma que ele tem de si mesmo, dada por Deus, para ele exercer suas atividades. Ele pode desperdiçar as suas energias, desperdiçar o seu tempo a seu bel prazer. Eu é que não posso desperdiçar o tempo dele, nem as energias dele, da forma que eu bem entender. Isso não posso. Então, respeitar o tempo do teu próximo, né? Recorde de que, se você tem compromissos e obrigações com base no tempo, acontece o mesmo com as outras pessoas. Ninguém evolui, nem prospera, nem melhora e nem se educa enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Então, assim, como é que nós estamos lidando com o nosso tempo? Como é que nós estamos lidando com o nosso tempo? Porque, como eu disse, né? Eu posso não utilizar o meu tempo de forma proveitosa e sim de forma ociosa. Eu posso simplesmente não fazer absolutamente nada. Ficar um dia à toa sem fazer nada. Isso é ociosidade. Sem ser produtivo, sem ser construtivo, sem ser útil. Eu posso. Estou desperdiçando meu tempo, estou desperdiçando as minhas energias, porque enquanto vivo, o tempo todo despendo energia. Mesmo sem fazer nada, eu estou despendendo energia. E essa energia é a energia que foi dada por Deus para nós, né? Para quê? Para ser utilizada da melhor forma possível. E se eu estou malversando essas energias, eu estou assumindo para mim compromissos que mais na frente eu terei que resgatar esses compromissos.
Então ninguém evolui nem prospera e nem se educa enquanto não aprende a empregar o tempo com devido proveito. Ou seja, Jesus foi admoestado pelos seus detratores porque ele havia curado no sábado. E ele, então, ao ser interpelado por que curava aos sábados, já que o sábado era o dia santo, ele disse que o Pai trabalhava sem cessar, por isso ele também trabalhava. Então Jesus faz uma conexão entre Deus e trabalho. E aí a gente vai se perguntar: a formiga trabalha em prol do coletivo do planeta? Sim. A abelha trabalha em prol do coletivo do planeta? Sim. Os animais, mesmo os microscópicos, trabalham em benefício do coletivo? Sim. As plantas trabalham em benefício do coletivo? Sim. Então, na verdade, a evolução só ocorre porque os seres vivos trabalham para a evolução. Todos. Logo, se os seres inferiores da natureza trabalham em benefício do coletivo, por que nós não havemos de fazer a mesma coisa? Muito mais nós, que detemos a razão, a inteligência, a capacidade de falar, temos o domínio sobre todos os outros animais. Então, mais do que qualquer outro homem, precisa empregar da melhor forma possível o tempo que lhe é devido, para que ele possa alcançar os desígnios que Deus nos deu em nossas mãos. Todos trabalharem para a construção de uma vida melhor, né? Seja breve em qualquer pedido. Interessante isso. Na doutrina espírita, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 28 das preces, ele nos orienta de que a prece deve ser sucinta. Ou seja, nada de se alongar muito, nada de se estender muito nas preces. Primeiro que acontece um grande problema, que é o seguinte: as pessoas acabam se distraindo, perdendo foco. Uma prece sentida, sucinta, pequena, bem feita, ela vai prender o indivíduo ao longo em que a pessoa que está proferindo a prece estiver fazendo, seguramente. Mas se você faz uma prece que se estende muito no tempo, as pessoas não vão acompanhar. Elas vão se distrair. Não é à toa que Kardec nos ensinou a orar de forma sucinta e de forma muito inteligível. Então, assim, nós temos uma capacidade de interlocução, de comunicação, e às vezes nós nos perdemos no emaranhado das nossas conjecturas, dos nossos pensares. E às vezes uma coisa que é simples de fazer ou de falar, a gente dá um rodeio tremendo, né? Dá 1001 voltas. E aí a pessoa que está nos ouvindo, ela fica ali, né? Pensando, fala logo, o que você quer?
E a gente fazendo os floreios, os rodeios desnecessários, porque a gente não consegue ter foco naquilo que queremos de fato. Então, ele está nos orientando, seja breve em qualquer pedido. Quem dispõe de tempo para conversar sem necessidade pode claramente matricular-se em qualquer escola a fim de aperfeiçoar-se em conhecimento superior. Interessante, né? Quem dispõe de tempo para conversar sem necessidade pode claramente matricular-se em qualquer escola a fim de aperfeiçoar-se em conhecimento superior. Só que aqui eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou comentar esse e outros temas na nossa próxima quinta-feira. Porque hoje o nosso tempo está encerrando e nós vamos ter que agora nos despedir com muita tristeza, porque gostaríamos de ficar um pouco mais com vocês, mas o tempo nos convida a encerrar o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua participação, por você estar conosco, muito obrigado por você nos assistir, muito obrigado por você fazer parte do nosso grupo, né, de estar conectado às nossas redes, e esperamos tê-los de novo na próxima quinta-feira, onde daremos continuidade aos comentários a respeito da obra Sinal Verde de André Luiz, psicografado por Franciscano Xavier. Muito obrigado, uma boa tarde, muita paz, Jesus nos abençoa rica e abundantemente. Até quinta. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.